Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu vou estar moderando esse painel agora, que vai falar sobre métricas de impacto social. E a ideia é um pouco trazer para vocês, no primeiro momento, algumas informações de mercado, mas olhando o Brasil como um todo e dar um pouco de contexto para essa conversa que vai acontecer logo na sequência. Queria falar um pouco para vocês, a gente está vendo esse grande movimento da classe média no Brasil hoje, e a ideia é um pouco a gente relativizar esses conceitos e olhar para o Brasil como um todo e ver onde é que estão as oportunidades de se fazer negócios com impacto nesse país hoje. Mas, basicamente, a ideia é mostrar onde é que podem estar as oportunidades de negócio e olhar para esses gaps que podem ainda ser preenchidos pelo setor privado e pela iniciativa privada, e pelos empreendedores que estão aqui nesse evento hoje. O primeiro ponto é que, no Brasil, a gente está passando uma grande transformação, né? De fato, o que a gente viu aqui é que a famosa pirâmide, né, ela se transformou, de fato, num losango. Mas, mais que isso, né, a gente não pode perder a perspectiva de que hoje se tem esse losango, mas a gente ainda tem um grande contingente de pessoas que são extremamente pobres no Brasil. E, mais que isso, de que classe média a gente está falando, né, que compõe esse enorme losango aqui. E acho que a gente não pode esquecer disso quando a gente está desenvolvendo modelos de negócio que têm a intenção de ter impacto social nesse país hoje. Mais que isso, né, e o que a gente vê é que a gente tem hoje 3 Brasis, né, em um só. A gente tem uma classe alta, que é uma classe alta de país desenvolvido. A gente tem uma classe média emergente, né? Não é, como o Daniel falou, uma classe média que pode ser comparável com outros países já desenvolvidos. E a gente tem um grande contingente de pobres ainda nesse país hoje, né? Mais que isso, a gente tem uma diferenciação aí de renda importante, né? Quando a gente olha para o rendimento médio de uma per capita em famílias de classe E ou de extremamente pobres, a gente está falando de R$ 38,00 médio aí a ser gasto por esse público. E quando a gente fala de uma classe média, a gente está falando de R$ 536,00, isso por mês, tá? Não estou falando por dia, como o dado que o Daniel trouxe. Então, a gente está falando aqui de pessoas que têm, né, que tiveram, sim, um grande incremento na renda, né, mas que ainda falta muito para a gente considerar, mesmo em termos de renda que essa pessoa possa ter. Mais que isso, né, não só em relação à renda, mas em relação à estrutura etária do país, a gente tem, de fato, na base da pirâmide, uma base da pirâmide jovem, né, com um grande contingente de crianças, entre os mais pobres. A gente tem uma classe média, né, que também é jovem, com um grande número de adultos em idade economicamente ativa. E na classe alta, o que a gente tem? Uma população muito mais envelhecida. E não só essa população ela é mais envelhecida, como ela também é mais escolarizada. Então, no Brasil, hoje, quando a gente fala em classe alta, a gente está falando só de 19% da população brasileira. É verdade que, com uma renda per capita mais alta do que os outros segmentos, ainda é um contingente muito pequeno, né? Um grande abismo, né, no que diz respeito à formação educacional das pessoas, quando a gente vê uma diferenciação por classe, né? Quando a gente olha aqui, essa diferença ela é expressiva, né? A gente está vendo aqui que a média de anos do brasileiro é de 7 anos de escolaridade. Quando a gente olha para segmentos de classe média baixa, média média e média baixa, a gente está falando de pessoas que estão abaixo da média nacional de escolaridade. Então, essa distinção ela precisa ser pensada quando a gente desenvolve negócios para esse público e mais, quando a gente pensa em como se comunicar com ele, que tipo de conteúdos você vai passar e como é que você vai trabalhar com essa diferenciação estrutural importante, né, um gap fundamental que a gente está vendo hoje impactando, né, o universo dos negócios como um todo no Brasil hoje, em relação à escassez de mão de obra e baixa formação dessa mão de obra. Um outro ponto é que, quando a gente olha para a classe média, a gente está falando, sim, aí de 93 milhões de pessoas no Brasil hoje, com um poder de compra significativo, e a gente vê isso na mídia o tempo todo, mas a gente não pode jamais esquecer que a gente está falando de uma classe média que é composta por 18 milhões de pessoas que acabaram de sair dos segmentos pobres da população. E, mais que isso, que tem deficiências estruturais em relação à educação e à saúde, que
que, portanto, a gente tem que relativizar essa informação, porque, afinal de contas, não é só a renda que vai resolver a equação da desigualdade, né, e das diferenças sociais que a gente tem hoje no Brasil, né? Quer dizer, o acesso a outros serviços, e não só o acesso, a qualidade do acesso faz toda a diferença quando você quer pensar no tipo de impacto social que você quer ter em relação a esse público. E aí, olhando esse crescimento, a gente viu exatamente que a classe média ela é importante, ela tem respondido por uma grande parte dessa população, e, mais que isso, a gente sabe que, olhando para os segmentos de renda média e de renda baixa, a gente tem um grande número de informais nesse contingente de pessoas, o que contribui muito para a vulnerabilidade. A vulnerabilidade social deste público, incluindo classe média baixa, né? Você tem aí quase metade desse público ainda vivendo na informalidade, né? O que traz uma oscilação na renda, o que tem impactos importantes em relação à maneira como essas famílias se estruturam e se colocam no Brasil hoje. Ainda tem muito o que fazer, né? A gente ainda tem muito o que pensar, e, olhando aqui para os segmentos mais pobres, a gente está falando aí de 57 milhões de pessoas fazendo parte desse segmento pobre da população. Então, é um contingente ainda enorme que está por vir e ainda para ser incluído dentro dessa classe média. Então, a gente já tem uma outra onda para acontecer, né, nesse processo de inclusão. E ele é importante pensar não só nessa questão da informalidade, mas, sobretudo, pensar que a gente tem um grande número de pessoas que trabalham por conta própria, né, nos segmentos C, D e E da população. Então, a gente está falando aí de 19 milhões de pessoas compondo esse universo dos empreendedores da base da pirâmide, que podem ser por necessidade, mas a gente espera que cada vez mais por vocação, né? Então, a gente pode aí ter à frente alguns empreendedores aí da base da pirâmide se juntando a esses fóruns de empreendedorismo em breve, e compondo e trazendo novas maneiras de se pensar soluções para a base da pirâmide no Brasil hoje. Mais que isso, quando a gente olha, existe aqui um grande universo, uma grande oportunidade de negócios dentro desse universo, né? E aí, pensando um pouco dessa nova onda de consumo, o que se pode ver e para onde se pode olhar para se pensar em oferecer serviços e produtos para esse público. O que a gente tem visto no Brasil hoje é uma queda na desigualdade, embora o nosso índice de Gini ainda não seja dos melhores do mundo. Obviamente, a gente está entre os 10 piores do mundo, não é verdade? Mas a gente tem que considerar que isso é um movimento que vem acontecendo no Brasil hoje, que existe, sim, uma oportunidade de se pensar esse público não só como consumidor, mas também como um parceiro de negócios, né? E a tendência ela acontece porque a gente viu um grande movimento aí de aumento na renda nos últimos anos entre os segmentos de menor renda no país. Então, a gente precisa considerar isso. Muitas vezes as empresas não pensam em atender ao público D e E, muito por pensar que não existe renda disponível para se criar ou se desenvolver um negócio para a base da pirâmide, mas a verdade é que esse público tem renda, né? E acho que as empresas podem ajudá-lo a gastar melhor o dinheiro que ele tem, né, para que se consiga atender às suas necessidades estruturais mais básicas. E, olhando para essa questão, onde a gente vê oportunidades, obviamente, a gente tem um crescimento aí e uma oportunidade grande em relação à questão da educação e da escolaridade. Saúde é um outro ponto que aparece fortemente como uma área que se pode investir e pensar, né? Qualificação profissional, e é uma necessidade que o jovem da base da pirâmide vem enfrentando hoje quando ele quer se inserir no mercado de trabalho, né? E essa oportunidade ela está para ser ainda explorada, em grande medida, pela iniciativa privada, e não só como uma atividade específica do setor público, como a gente tem visto muitas vezes no Brasil hoje. E, olhando aqui para o horizonte, né, para onde esse público está olhando, se tiver um aumento na renda, e pensando nesse momento de mobilidade social no Brasil, o que a gente vê hoje é que todas as classes sociais querem moradia, né? Todo mundo quer ter uma casa, né? E, mais que isso, todo mundo quer poupar, mesmo que teoricamente. Então, quando a gente olha para as demandas de uma classe C, elas são demandas de consumo muito em viagens e em transporte próprio. E, no caso, quando a gente olha para o público mais pobre, em especial aí o D e o E,
as pessoas estão pensando em empreender, né? E existe também oportunidade em outros segmentos, como no caso de alimentação, no caso de saúde e educação, que podem servir como modelos para se pensar em ajudar a solucionar questões estruturais. Então, vale a pena olhar, é uma oportunidade que a gente tem e que merece uma atenção especial dos empreendedores que estão desenvolvendo novos modelos de negócio que possam atingir a base da pirâmide. Mas pensando nisso e olhando para esse mercado, né, e pensando em impacto social, como é que a gente faz, né? Acho que a questão do impacto social, quando você se propõe a ter impacto, né, tem uma frase do Ted London que eu gosto muito, que é o professor de Michigan, que ele diz: você é o que você mede, né? Se você não tem uma medida de impacto social, então talvez você seja um bom negócio, mas não necessariamente um negócio de impacto. Então, olhar para as métricas e pensar em como medir na sua atuação dentro da sociedade, ele é importante até como um parâmetro para você se pensar e se avaliar e, de fato, mostrar a que você veio, né? Existe, obviamente, um grande desafio em fazer isso, né? Afinal de contas, como é que você consegue medir, né? E acho que a proposta desse painel agora é exatamente trabalhar com isso e trazer essas questões e muitas das dúvidas que se tem em relação às métricas e como medir. Porque, afinal de contas, a gente está falando de impacto social e como é que você mede essas questões que são multidimensionais, né? Quando a gente está falando de pobreza, a gente não está falando só de uma pobreza econômica. A gente está falando de várias dimensões estruturais que contribuem para que você mantenha, né, as diferenças e como é que você faz para trabalhar e medir essas diferenças e o impacto que a sua iniciativa tem em relação ao seu público-alvo. Então, por isso, eu convido para a mesa agora, e para exatamente a gente abrir essa discussão em torno das questões de métricas e avaliação de impacto, o Daniel Brandão, que é diretor executivo da Move Social, e o Marcel Fukuyama, que é o CEO da CDI Ventures. Trouxe o Daniel aqui um pouco para contar do que ele vem fazendo na Move, e muito para trazer e debater uma questão importante, né, sobre quais são os desafios de você medir impacto, né? Como é que você define as métricas para você medir impacto, e, mais do que isso, como é que você cria processos para negócios que buscam uma rentabilidade financeira e que também querem e precisam olhar para essa questão do impacto social. Daniel, com você. Obrigado, Luciana. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho aqui breves 10 minutos para fazer uma explanação de alta complexidade, então já quero adiantar, para não gerar frustrações, de que essas perguntas não serão respondidas ao final da minha fala, tá? São perguntas que, no fundo, acompanham esse setor, não só esse setor, como o setor, na verdade, do qual eu sou originário, que é o setor dos grants, dos investimentos a fundos perdidos. Tá? Minha trajetória profissional ela vem se formando nesse campo, que é um campo hoje no Brasil, se você pegar os investidores que estão articulados ao redor do GIF, que é um instituto que os agremia, a gente está falando de um setor que hoje investe 2 bilhões de reais por ano, ainda acho incipiente, precisamos levantar esse número, mas, enfim, já tem aí um lastro que permite também tensionar para ver o que esse dinheiro tem gerado em termos de impacto social. Nesse campo, a gente tem refletido muito sobre métricas, sobre formas, sobre como avaliar. Essa questão está instalada desde que se instalou esse setor no Brasil, há 20 anos, e, enfim, ela vai sendo respondida. Então, acho que, no fundo, esse setor que estamos aqui falando, que é um setor emergente, está com essa questão, também vai ter que conviver com essa pergunta sobre como equacionar as questões das métricas ao longo do seu desenvolvimento, né? O Marcel já me provocou uma questão interessante de manhã, que a gente vai ter que tocar, que é, no fundo, assim, os próprios negócios estão nas suas fases iniciais. Então, há uma certa quase injustiça de já chegar num negócio que está nascendo e já lhe cobrar os impactos. Então, a gente tem que equilibrar os próprios tempos que isso exige de um trabalho. Eu quero falar aqui para vocês, gente, talvez uma brevíssima panorâmica do que está instalado no cenário mundial e brasileiro relacionado a métricas para negócios de impacto social. Não vai ser possível aprofundar, evidentemente, mas a gente tem espaços que a gente poderia, ao longo do ano e do processo, ir tratando desses temas. Tá? Eu quero destacar uma primeira
abordagem, digamos assim, já tentando me relacionar com essa pergunta de como lidar com o impacto, que é o que nós chamamos de cadeia de impacto, cadeia de valor de impacto ou tese de mudança social, são nomes diferentes para a mesma coisa. A Marcela, que estava na mesa anterior, que aliás a Marcela é da Move, mas é outra Move, tá? Existem duas Moves, a Move Investimentos, que bota dinheiro, e a Move Social, que vai avaliar o impacto. A Marcela falava de cadeia de valor do negócio. A mesma coisa de cadeia de valor do negócio, trazendo para a questão das métricas, a gente vai encontrar um similar, que é a cadeia de impacto social. Isso é um modelo teórico que existe, é uma pequena ferramenta, uma ferramenta que tem sido muito divulgada, né, pela Rockefeller Foundation, que a Rockefeller Foundation está com uma agenda orientada para métricas, então, em termos de referências bibliográficas, eu sugiro que os procurem, que tem muita produção ali. O JP Morgan também tem trabalhado com essa abordagem. É uma abordagem que já está instalada há alguns anos, e o que ela versa é que você construa a teoria da sua mudança. Então, que você deixe claro, ainda que com teses, com as hipóteses, com as intenções, com os assumptions, enfim, com o nome que tenha, qual que é a lógica com que fará com que o seu negócio vai gerar um retorno financeiro. Né? Você estrutura isso. Existem maneiras diferentes que isso pode ser estruturado. Eu já observei processos em que isso durou 6 meses, em que foi feito volumes de investimentos financeiros bem expressivos, né, para se construir uma tese. Eu já participei de encontros em que isso foi construído mais informalmente, ao longo de uma reunião de um dia com um grupo de investidores. Depende do negócio, depende das capacidades, a gente não pode exigir uma forma. Acho que essa é uma outra resposta à questão que a Luciana coloca. Não há, senhoras e senhores, uma forma. Tá? Apesar de, vou falar isso, se exigirem e ter uma perspectiva que quer ser hegemônica de uma forma única de avaliar. Então, enfim, voltando, proponho projetos em fases iniciais, como provavelmente, ou negócios em fases iniciais, como é a grande maioria que temos no setor emergente. A sugestão é que tenham muito bem articulada a sua tese de mudança social. E o que nós temos percebido, conversando com alguns fundos de investidores, é que os próprios fundos estão se dando conta disso. Eu até ousaria dizer que é um diferencial competitivo, um negócio que o tenha bem articulado, se ele estiver procurando um parceiro investidor, porque ele consegue apresentar isso com mais consistência do que, eventualmente, outros concorrentes. Tá? Essa tese, acho que ela traz uma diferenciação, quando a gente fala de resultados, que é importante fazer. Se você pegar uma tese linear, tem diferentes teses. A mais clássica é a tese linear de mudança, falarei dela. A tese linear de mudança traz 2 tipos de resultados, são resultados que vocês já ouviram falar de diferentes maneiras, são os famosos outputs e os outcomes. Tá? Os outputs estão relacionados a, digamos, a questões mais mensuráveis, quantitativas, ou o que eu chamo dos produtos de um negócio. Quantas pessoas foram alcançadas, né? Um pouco o Juan trouxe alguns dados dessa para a gente, nas experiências que ele viu na Colômbia e na Índia. Né? Quantas unidades foram criadas em quantas regiões do país, quantas salas, no caso de educação, quantas salas estão com quantos professores, etc, etc. Ele vai trazendo alguns dados extremamente mensuráveis em que você pode observar um pouco o comportamento, a abrangência, a intensidade do negócio. Tá? Agora, existe uma questão aqui colocada, é que isto não é capaz de responder, eu ousaria fazer essa afirmação, o impacto efetivo. Ou seja, qual é a diferença que isso faz na vida dos sujeitos que estão se relacionando com esse negócio. Ter mais aluno em sala de aula, infelizmente, não significa que eles estão de fato aprendendo, que isso impacta a educação. Tá? Talvez você tenha que olhar para uma outra métrica, que pode ser desempenho em nota. Mas o que eu quero dizer é, existe um corte aqui que é feito, e que é importante a gente relativizar isso, que esses dados que vêm dos outputs, eles informam um pouco sobre a abrangência, mas ficam questões abertas sobre o impacto. Essas questões do impacto, a gente localizaria nessa tese nos outcomes. Tá? Eles que dizem sim de transformação social. Talvez com mais vigor, talvez com mais densidade, usando diferentes metodologias. E aqui, talvez para fechar esse panorama, quero fazer 2 últimas distinções. A primeira é o seguinte, quando a gente olha para os outputs, para esses produtos dentro dessa tese, a gente tem hoje colocado, instalado no campo mundial, né, uma proposta. A Rockefeller Foundation incentivou muito isso, tem o B-Lab, que está chegando no Brasil, o Sistema B, o Marcel pode falar um pouco sobre isso. Foi criada uma taxonomia, chamada IRIS, imagino que muitos e muitas já devem ter escutado. O IRIS tem uma intenção de afinar a linguagem sobre estes produtos, né, sobre o que estamos falando, afinar uma linguagem de indicadores a serem utilizadas para verificar os outputs. A partir do IRIS, que é uma taxonomia, ele não é ferramenta, ele não é nada disso, ele não se pretende ser.
foi criada uma plataforma, a plataforma mais forte hoje é o Gears, né? E o Gears ele pega essa taxonomia, esses indicadores do Aires, e colocam dentro de um ferramental que pode ser respondido por negócios, pode ser respondido por fundos, e aí com isso você consegue ter dados quantitativos sobre o comportamento do seu negócio. Você consegue fazer benchmarking, porque você consegue olhar o setor, você consegue olhar outros investimentos e etc. Tá? Isso tem ganhado muita força, né? Vários investidores hoje no Brasil estão trabalhando com isso, quer dizer, vários assim, não temos muitos investidores no Brasil hoje, mas os que temos estão interessados nessa questão. E também é um negócio, o Gears, você tem que pagar uma anuidade, né, por volta de $2.000, salvo o erro, para poder participar dessa história. E o Gears está cumprindo uma função importante no campo, que é de ajudar esses negócios a observarem os outputs que estão gerando. Esse é um ponto. Eu acho que aqui a gente tem que fazer um cuidado, porque é o seguinte, o Gears é dividido em 5 categorias. Dessas 5 categorias, uma categoria diz sobre o impacto do produto ou serviço. O Gears, no extremo, ele pode ser utilizado por qualquer empresa, mesmo que não seja relacionado ao Impact Investing, usando a expressão que o Randall nos trouxe, tá? Sendo fundamentalista nessa expressão, porque temos que ser neste momento, para marcar a nossa identidade. Ele pode ser utilizado por qualquer empresa, em alguma medida. Então, ele tem algumas fragilidades, talvez, para poder fazer um diferencial objetivo sobre isto é ou não é o Impact Investing. E o risco que existe hoje, em leituras que eu venho fazendo com alguns parceiros do campo, é que o Gears se torne a certificadora que afirma aquilo ser ou não ser um negócio de impacto social. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Ele dá indicações, ele traz orientações, ele em diálogo com a tese, ele permite fazer muitas reflexões, mas por ser certificado Gears, poder afirmar que é de impacto ou que tem impacto, eu não seria tão ousado assim neste momento. Para falar de impacto em si, o que nós temos visto nestes mesmos grupos que têm trabalhado com o Gears e com outras ferramentas, é que eles acreditam que para você trabalhar com isso, você tem que utilizar uma metodologia clássica na economia, clássica nos campos das ciências sociais, que é quando você compara grupos, você tem um grupo tratamento, que é o grupo que participa do negócio, com um grupo controle, que não participou do negócio, tem as mesmas características, você vê o comportamento desses grupos e a diferença entre esses grupos vão ser atribuídas ao negócio. Desculpa, eu estou falando uma coisa técnica, talvez meio chata, muito rapidamente, mas elas são importantes para a gente fazer essa diferença. Que é o chamado, em inglês, que é a sigla mais conhecida, é o chamado RCTs, RCTs. Quem pegar os textos, por exemplo, que eu citei aqui, vai encontrar muito, tem que fazer o RCT, RCT, RCT. Ok. O que está sendo dito é, só é possível medir impacto se você fizer um RCT. Só é possível conhecer o outcome se você fizer um RCT. Isso virou um pensamento absolutamente hegemônico. O RCT tem muita força, ele é capaz de medir impacto. Eu só quero problematizar aqui para dizer o seguinte. Primeiro, é caro, é polêmico. Tem questões técnicas, tem questões éticas envolvidas. Projetos iniciais não têm nenhuma condição de investir dinheiro em RCT, não tem sentido investir nisso. Então, eu acho que ele cria uma tensão no campo que ela não se resolve. Que ela fala, olha, para você vir lá em impacto, você tem que fazer RCT. Mas é impossível fazer RCT dadas as condições dos negócios. Então, você não pode falar de impacto. Isso não soluciona a questão. Tá? E aí eu problematizo dizendo, eu discordo radicalmente, estou completamente disponível para o debate, como já tenho exposto em várias situações, de que o RCT é a única metodologia que existe para você aferir impacto. Isto é um equívoco. Existem outras, não é metodologia, é abordagem. Existem outras abordagens com outras técnicas em que você relativiza a sua precisão, né? Em que você relativiza talvez a capacidade de generalização do dado, mas que você pode sim olhar para aquela situação específica, olha, aqui a gente tem algum grau de impacto, aqui a gente não tem grau de impacto. E nisso a gente começa a falar de misturar dados quant com dados qualis, a gente tem que falar dessas duas naturezas de informação, que têm diferentes epistemologias, e que não devem lutar, que não estão em conflito, pelo contrário, elas têm que ser compostas, elas têm que ser integradas, para a gente poder falar do campo com mais vigor. E para dizer que isso tudo, no fundo, está em desenvolvimento. Existem grupos de estudos hoje instalados no Brasil que estão com essa temática, né? Acho que é importante citar que Mundo Aprendizado, que eu estou trazendo para esse campo, vem no apoio grande da Potência Ventures, do ICE, de muito diálogo com a turma da Vox, que a gente tem debatido essas questões, e elas têm um lastro empírico. Eu estou falando com vocês a partir da experiência que a gente tem construído. Tá? Mas eu, fechando aqui, fazendo a rodada, como o Randall fez, eu sou um otimista. Eu acho que o desafio ele é enorme, ele está instalado, mas se nós estivermos abertos para o debate, estudar outras possibilidades de entender, afinal, o que é impacto, a gente vai ser capaz de dizer disso e vai ser capaz, talvez, de diferenciar esse campo.
Né? A diferença é um campo que pode sim gerar rentabilidade, que esperemos que gere rentabilidade financeira e que gere rentabilidade, se é que podemos usar essa palavra, social. Obrigado. Vamos lá, Marcel. Acho que, Marcel, a ideia é ele trazer um pouco dos desafios, né, de ser certificado e de se certificar e contar para vocês um pouco do que ele passou através do CDI Ventures no processo de certificação. Bom dia a todos. Bastante feliz de estar aqui dividindo um painel sobre métricas e certificação, porque creio que seja super importante e é um campo em discussão profunda. E, Daniel, na verdade, eu acho que nós temos mais pontos em comum do que eu imaginava. Estava preocupado que a gente ia discordar. Mas o ponto é, trazendo um pouco mais a experiência de campo, como empreendedor de um negócio de impacto e também de uma organização social pioneira no campo da inclusão digital, que é o CDI. Então, o CDI é uma organização híbrida em que nós temos non-profit e for-profit. Então, nós temos uma ONG que na próxima semana completa 18 anos e fechamos os números essa semana em 2012, impactamos 92.084 pessoas em 12 países, 700 CDIs comunidades, e a gente está super feliz com esse número. Estamos aqui até com Tech for Good, depois, quem quiser saber mais, posso falar. Isso no non-profit, do qual também faço parte na direção da organização. E no for-profit, o CDI Ventures, com a principal iniciativa, eu vou pedir eu trouxe um slide com as métricas que nós medimos, que eu acho que é super importante para essa discussão, e que no CDI LAN, que foi o nosso primeiro negócio social, e que está no 3º ano de operação comercial, como alguns de vocês, ou se não todos sabem, nós passamos por um processo de spin-off. Então, o CDI LAN nasceu dentro da ONG CDI, nós separamos o CDI LAN do CDI ONG, que como estrutura jurídica é o CDI Ventures, mas como unidade de negócio é o CDI LAN, em que nós afiliamos LAN houses por todo o Brasil, a fim de torná-las, com a visão de torná-las um centro de serviço e de conveniência na base da pirâmide. Então, eu trouxe aqui só para food for thought aqui para a gente algumas métricas que nós medimos mais estratégicas no CDI LAN. Nós temos 7 métricas ou outputs, como você chamou, Daniel, que são para a gente mais estratégicas. Em cada uma delas, a gente tem mais sub-itens que não faz muito sentido a gente estar falando aqui agora. Mas um dos principais itens para medir a performance do nosso negócio, não vou falar a receita, ela não é pública, mas posso dizer que em 2012 nós dobramos o número de 2011. Nós medimos, aqui eu arredondei o número de LANs afiliadas, porque é importante medir o crescimento da nossa rede, embora a gente não foque hoje no crescimento da rede, até pelo cenário de LAN houses, a gente foca na qualidade dessas LAN houses, talvez um dos índices mais importantes, e seja o número de LAN houses ativas comercialmente, ou seja, aquelas que de fato estão gerando R$1 ou mais reais para o CDI LAN. Então, a gente teve um número menor em 2012 de LANs comercialmente ativas, porém, um ticket maior, ou seja, a gente teve mais eficiência. Então, a Vox nos ajudou, durante o processo Vox Labs, a criar esse painel, e a gente tem uma operação específica só para poder atualizar esses números. Mas o ponto principal aqui é que, na rede CDI LAN, em 2012, 17 mil pessoas tiveram acesso a correspondente bancário, ao serviço de impressões que nós criamos com uma fabricante, a cursos profissionalizantes em varejo que nós fizemos e mais outro curso, aliás, teve mais um curso que nós fizemos também de inclusão digital. Então, foram 17 mil pessoas que passaram nessas 120 LAN houses. E um outro output importante que nós medimos é o incremento na renda do dono da LAN house. A nossa tese de mudança é que o dono da LAN house é o hub da comunidade, ele é o nó de rede, ele é referência, ele é o cara que todo mundo busca, ele é o cara que todo mundo conhece, não só sobre tecnologia, mas sobre qualquer outro tema que qualquer pessoa na comunidade tem dúvida. Em 90% dos casos, ele é informal, e em 99% dos casos, ele mora atrás, do lado ou em cima da LAN house. E a nossa tese de mudança é que, se a gente transformar esse cara, a gente vai conseguir criar um canal poderoso de microdistribuição
e de impacto social nessas comunidades de baixa renda em que nós atuamos. Então, um indicador importante que nós medimos para saber o nosso impacto, ou evidências de impacto, por isso o título que nós internamente chamamos de evidências de impacto, porque efetivamente não estamos tão concretos sobre essa discussão de impacto social, então evidências de impacto. Um output importante para essa evidência de impacto é o incremento na renda desse dono de lan house, ou seja, se o CDI-LAN não existisse, ou se o CDI-LAN existisse, qual é a participação do CDI-LAN de fato na vida desse cara, desse dono de lan house, desse microempreendedor comunitário. Então, em 2012, nós tivemos 17,5% sobre essas lan houses ativas comercialmente. Ou seja, se o CDI-LAN não existisse, ele teria talvez 17% a menos na receita dele. Pode ser maior esse número? Não tenho dúvida. Mas o ponto é como a gente mede isso. E o outro slide que eu queria dividir com vocês também é o que o Daniel estava falando sobre as B Corps ou o GEARS. Né? O GEARS é uma certificação, como ele falou, e que, dependendo do patamar que se atinge no GEARS, você pode se tornar uma B Corp, como o CDI-LAN se tornou. E que hoje é considerado uma Founding B Corp, ou seja, foi uma das primeiras na região. E aqui nós passamos por um assessment feito pelo B-Lab, que é uma organização americana, e que criou um movimento das chamadas empresas B, ou B Corporations, que hoje são mais de 700 empresas em 24 países, em mais de 60 indústrias distintas, com um único objetivo, que é redefinir o conceito de sucesso. Porque, tradicionalmente, nós conhecemos as empresas, o conceito de sucesso de empresas como lucro. São empresas lucrativas. Tradicionalmente, uma empresa lucrativa faz um IPO, gera receita, lucratividade, distribui bônus. Isso é o conceito que, tradicionalmente, nós aprendemos na academia, como administradores ou pessoas de negócios, como aprendemos no mercado, uma regra de mercado, e se tornou quase que um paradigma único de sucesso no mundo de hoje. Mas nós vivemos numa era em que, se a gente não ajustar esse modelo mental, se não acabar e construir outro modelo mental, a gente vai levar o nosso planeta e a nossa sociedade talvez para um caminho sem volta. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, esse único objetivo das mais de 700 empresas B, incluindo o Plano CDS, CDI-LAN, Abramar e Ouro Verde, que são as 4 B Corps brasileiras, nós temos o objetivo de redefinir esse conceito de sucesso, a fim de usar o core business das empresas para reconstruir comunidades, para causar uma transformação sistêmica, social e ambiental, ou seja, usar o core business e as competências centrais dessas empresas a fim de causar um impacto positivo. Que é exatamente tudo isso que nós estamos discutindo. Então, em princípio, o B-Lab faz muito sentido, e a estratégia do B-Lab para a América do Sul é o que se chama de Sistema B, que já existe na Argentina, no Chile e na Colômbia, e agora nós estamos, através do CDI, impulsionando o Sistema B no Brasil, com 3 objetivos, que é criar a comunidade de empresas B no Brasil e de parceiros e atores do Sistema B no Brasil, ou seja, parceiros como Endeavor, parceiros como fundos de investimento, como Pragma, como Move, como Vox, como academias, que é super importante, e o governo, sem dúvida nisso. Então, primeiro objetivo é criar a comunidade, que talvez seja, eu tiro como um dos principais pontos discutidos no primeiro painel, ou seja, uma das mensagens importantes que teve no primeiro painel foi: talvez tenham mais dinheiro para investir do que negócios para se investir. Eu creio que é uma coisa que tem que andar equilibrada. Então, para isso, nós precisamos fortalecer e criar essa comunidade, ou seja, fortalecer esse ecossistema. E o segundo ponto é fortalecer sistemas de apoio. Né? Então, sistemas de apoio como visão de sucesso da Endeavor é algo que tem que ser fortalecido. Temos que apoiar isso para crescer. Né? E, por fim, estimular a política pública. Porque aí eu entro no ponto final da minha fala, que é uma das perguntas ou provocações que a alunos fez, foi: quais são os desafios? Né? Então, o terceiro ponto do Sistema B no Brasil é estimular a política pública. E esse é um dos principais desafios do CDI na mensuração do impacto. Mas por quê? Talvez seja mais indireto do que direto, porque isso atua diretamente na nossa organização. Então, se puder responder essa sua questão dividindo em dois pontos que são mais externos e internos, começando pelo externo, política pública, sem dúvida, é o maior desafio
do ambiente externo nosso. Empreender no Brasil é coisa de herói, não tenha dúvida. Ainda mais a decisão que nós tomamos e que, como empreendedor, foi um grande aprendizado, mas eu empreendo desde os meus 17 anos e eu não sei se eu abriria uma empresa SA novamente. É simplesmente um ato de herói empreender no Brasil, e a política pública é fundamental para desonerar ou para estimular novos casos de empreendedorismo no Brasil. Ainda no ambiente externo, o primeiro ponto que eu falei do Sistema B, que é criar comunidade, isso também é um desafio no nosso ambiente externo, porque não existe comunidade ainda, ou ainda é super incipiente. Então não tem casos de sucesso, não tem referência, não tem histórico. Então nós estamos desbravando um campo, né? Então isso é super desafiante, levanta uma série de questões, principalmente sobre as intencionalidades dos empreendedores por trás dos negócios. Então isso é bem desafiante. Do ponto de vista mais interno, eu diria que, quando eu falo interno, é mais referente ao nosso negócio e à nossa organização. Eu diria que o campo das ONGs ou do terceiro setor talvez passe pelo principal momento mais à frente na história desse campo. E o professor Yunus com Grameen, para a gente talvez seja um dos casos mais inspiradores e que nos inspira muito no CDI. Ele tem um conceito do trickle-down economy, ou seja, economia de agotejamento, e que por isso, e que num caso de numa eventual crise econômica, as principais organizações que sofrem com isso são as organizações sociais. E é exatamente o que aconteceu nos últimos 5 anos. A filantropia global mudou radicalmente. Vimos um crescimento, como vimos no primeiro painel, do campo dos investimentos de impacto, e eu tenho dúvida se esse investimento de impacto é um achismo, mas é um achismo com base de quem está no campo das organizações sociais. Eu tenho dúvida se esse investimento de impacto está vindo apenas dos investimentos tradicionais. Eu diria que é um recurso que está vindo fundamentalmente do que eram recursos originados para as organizações sociais em formato de grants, donations, fundos não reembolsáveis, seja lá o nome que a gente queira dar. O fato é que esse campo mudou, radicalmente está mudando, e meu feeling é que isso está sendo um movimento pendular, e nesse momento o recurso sai das organizações sociais e vai para investimento de impacto, e as ONGs estão sofrendo brutalmente com esse novo modelo e estão tendo que se adaptar, assim como nós temos que nos adaptar como CDI. Então, no ambiente interno, isso para a gente tem sido extremamente desafiante, e o impacto, obviamente, no CDI é enorme e diretamente impacta no CDI Ventures. E ainda sobre o nosso negócio, lidar com dono de lan house é um negócio extremamente desafiante. São microempreendedores comunitários, totalmente autônomos, independentes. Nosso modelo de negócio é um modelo de afiliação, então a gente tem baixo controle sobre o ponto ali na ponta, mas nós temos um grande poder de influência. O que isso quer dizer que dessas 6.500 lan houses, ele é totalmente autônomo, ele é aberto para dizer se ele aceita ou não aceita implantar o nosso produto ou o nosso serviço, se ele aceita ou não implantar as nossas métricas de impacto. Então, isso é extremamente desafiante, sem contar que quem não tem smartphone aqui vai ter. Então, as lan houses hoje passam por um momento, uma janela de oportunidade que se fecha, ou não acredito no fim total das lan houses, mas acredito que a lan house perde a relevância como principal canal de acesso à internet, que foi uma das motivações do CDI LAN. Então, por outro lado, a nossa visão continua a mesma, que é transformar a lan house no centro de serviço e conveniência na base da pirâmide. Isso pode ser em lan house, pode ser através de um centro comunitário. Nós originamos a partir de lan house, mas podemos ter uma relevância na comunidade a partir de qualquer outro ponto. Então, esses são os nossos principais desafios. Obrigada, Marcel. Eu queria trazer um pouco da perspectiva de olhar para as métricas em empresas de grande porte e de médio porte, que é muito o que a gente tem feito no plano CDE. Acho que um dos pontos que aparece em relação às métricas e que é interessante é que até mesmo as grandes empresas se veem hoje na necessidade de medir impacto, até mesmo nas suas iniciativas de responsabilidade social. Por que isso? Porque muitas vezes, exatamente para não se cortar as verbas direcionadas a essas iniciativas, você precisa ter alguns números que justifiquem o investimento que foi feito, né? Então, muitas vezes a gente tem essa demanda das grandes empresas de não só
mostrar a seriedade do trabalho que está sendo desenvolvido nas suas iniciativas de responsabilidade social, mas também de justificar o investimento que foi feito. Mas existem outras questões que precisam também ser consideradas quando se quer avaliar impacto, né? Uma delas é entender que uma das causas da exclusão social ou da pobreza é o isolamento, né, o isolamento social. Então, a gente entende que a dimensão do capital social ela tem que ser considerada nas métricas, né, ou pelo menos na indicação, na construção de alguns indicadores para avaliação de impacto. E um outro ponto é em que medida essa iniciativa contribui para o capital humano, né, em relação à formação de conhecimento do público que está sendo impactado. São dimensões mais difíceis, mais difusas de você impactar, são dimensões que dependem de uma iniciativa que é de longo prazo e que precisam ser medidas também dentro dessa dimensão ou escaladas ao longo do tempo, né? A gente consegue mexer em alguns indicadores mais fáceis no primeiro momento, então a gente tende a trabalhar muito com um modelo que chama-se Kirkpatrick Model, em que a gente escala, né, o grau de dificuldade de você atingir esse impacto e em que medida isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, existem indicadores que se mexem mais rápido, obviamente, no curto prazo, muitas vezes iniciativas, por exemplo, de educação, em que você pergunta à pessoa se ela, de fato, conhece a iniciativa, participa da iniciativa, aprendeu, de fato, os conteúdos que estão ali ou não, né? Mas em que medida o que ela aprendeu é incorporado no comportamento dela, em que medida ela aplica isso, né? E ela mostra que, de fato, conheceu. E o terceiro ponto é em que medida ela replica esse conhecimento e que retorno esse conhecimento trouxe, de fato, para a vida dessa pessoa. Então, essas dimensões elas não podem ser perdidas quando a gente se propõe a olhar para a questão social, né? E não só medir o impacto na questão econômica, embora ela tenha derivadas, né, que, a princípio, a gente entende que poderiam impactar positivamente uma comunidade. Tem uma grande discussão em relação a essa questão de avaliação, e ela diz respeito, sobretudo, muito bem, se você treinou uma pessoa, de fato, para ser um bom empreendedor da base da pirâmide, e, portanto, você gerou renda para ele, o que te garante que ele vai estar aplicando isso de uma maneira positiva lá na ponta também, né? E o que te garante que esse retorno vai ser, de fato, positivo. Então, uma das questões é como é que você considera não só os impactos positivos que a sua ação tem, mas também os impactos negativos, né? E como é que você consegue mitigar esse impacto negativo que a iniciativa pode ter, né? A nossa tendência é sempre olhar para o lado bom da coisa. E a gente se esquece que, muitas vezes, por mais bem intencionados, a gente acaba mexendo ou trazendo, né, novos desafios para as comunidades ou para o público-alvo com o qual a gente está envolvido. Por exemplo, uma questão de empoderamento da mulher em algumas comunidades, né? Como é que você gera renda, coloca essa mulher dentro de um outro status dentro daquela comunidade, mas qual é o impacto que isso tem, por exemplo, nas relações pessoais, e na comunidade como um todo, nas questões de gênero, por exemplo, né? Ou mesmo em questões de violência contra a mulher, né? Então, essas dimensões elas são enormes, muitas vezes as iniciativas não se propõem a chegar a tanto, mas é importante a gente ter a exata dimensão do que a gente quer impactar, né? E o que a gente pode impactar dentro de um negócio e dentro da proposta e da sua tese de impacto. Então, esses são os desafios que aparecem com muita frequência quando a gente está medindo. Um outro ponto que me chama a atenção é que, quando a gente olha para os instrumentos de aferição de impacto, a gente está sempre olhando pelo retrovisor, né? A gente está sempre olhando para o que a gente fez, né? E não necessariamente eu vejo nessas ferramentas hoje um instrumental que nos ajude a olhar para frente, né? Em que medida a minha ação hoje pode ser melhorada para que eu consiga, de fato, atingir um impacto positivo lá na frente. Então, acho que são desafios que o campo ainda tem para a gente pensar e olhar para ele, mas acho que vale a pena considerá-los, né? Já que a gente está nesse momento como pioneiros desse campo, né? Que não seja necessariamente de resolver todos os problemas, mas em ajudar a trazer essas dimensões e não perdê-las de vista dentro da nossa ação
aplicação, de fato, no negócio e no que a gente pretende desenvolver e aplicar dentro do nosso modelo de negócios. Eu tenho algumas perguntas e queria abrir para perguntas para vocês. Acho que a gente vai estar recebendo alguns bilhetinhos aqui para interagir com o público, mas, de alguma maneira, eu queria provocar um pouco o Marcel e o Daniel. A gente estava brincando que esse painel seria um painel bastante questionador, na verdade, né? E acho que a gente tem mais perguntas que respostas, de fato, aqui, né? Mas acho que pensar um pouco em que medida a gente consegue olhar para essas métricas, né? Acho que tem um desafio que eu acho interessante, que eu queria trazer para o Daniel especificamente, que o Marcel pode ajudar a responder. Muitas vezes a gente olha quando a gente avalia impacto e olha para os resultados, você vê alguns números, né? E quando você olha para esses números, muitas vezes eles não te dão a dimensão exata da ação que foi feita. Por outro lado, a gente vê muitas vezes as empresas dizendo, bom, eu vou mostrar o meu impacto fazendo um vídeo, né, trazendo um caso de uma pessoa que conta, né, com o efeito que aquela iniciativa teve na sua vida, né? São sempre duas maneiras de mostrar o impacto que têm as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Muitas vezes, na narrativa pessoal, e eu falo como antropóloga nesse caso, elas são muito poderosas, mas muitas vezes elas não trazem a escala, né, a dimensão de um impacto dentro, de fato, de uma comunidade. Então, ela perde uma perspectiva que muitas vezes não fala de um todo, mas fala de um caso, né? Por outro lado, quando você olha para os números, eles não respondem tudo e falta muita coisa para qualificar esse número e contar mais a respeito dele. Então, eu queria trazer um pouco para vocês dois de como é que vocês veem essa questão, como é que se equaciona essas diferenças, né, de resultados quando a gente está avaliando o impacto. Bom, tem essa questão que a Luciana levantou sobre harmonização, enfim, entre qual e quant. Eu só quero pegar um parênteses muito breve aqui para permitir alguma discordância. Eu não tenho a leitura do Marcel sobre essa crise, sobre os motivos da crise do setor. Eu acho que tem uma crise se instalando, sim, mas eu acho que são outros motivos que estão instalando uma crise, digamos, para o financiamento a fundo perdido para as organizações da sociedade civil brasileira, que estão ligadas à cooperação internacional e às agendas das empresas. Mas esse seria um outro painel, tá bom? Então não vou entrar nesse debate, tá? Beleza. E aí tem estudos do D3, enfim, o investimento do GIF está estável nos últimos 6 anos, 2 bilhões, nada mudou. O que mudou é a agenda. Voltando às nossas métricas, né? E tentando entrar nessa conversa um pouco agora pela questão da Luciana, e que eu acho que no fundo a questão a própria Luciana já respondeu, né? Não há um método. Não há métodos. Não há um método que vai nos redimir e dar todas as respostas. O que existe é a composição de métodos, porque os métodos têm diferentes qualidades, e talvez o que a gente tem que fazer são reconhecer as diferentes qualidades e trabalhar para articular essas qualidades para entender um fenômeno social, né? Como já foi colocado, o Quant traz abrangência. Se for um estudo estatístico cuidadoso, né, probabilístico, você pode fazer generalizações para uma população mais ampla, né, você pode ter um olhar panorâmico sobre o cenário, você tem um número, e o número ele é parte da cultura ocidental, não sei se é da oriental, mas assim, a gente entende o mundo por meio de números. Ainda que por trás de números você possa ter muita subjetividade. Você pega uma pessoa para fazer uma escala de grau de satisfação de 1 a 10. É subjetivo a resposta. O 7 dele pode ser diferente do meu 7, mas é um 7. E nós achamos que nós nos encontramos no 7. Né? Então, o 7 ganha essa grande, enfim, relevância e etc. Mas o que eu quero dizer, assim, então, e o que vem também, que a Luciana já colocou, é o que o qualitativo traz, da profundidade, né? Da delicadeza, da sutileza, do detalhe, né? Do aprofundamento dos dados. Então, o que nós temos tentando trabalhar na MOVE, inclusive, né? Também já anunciando uma coisa que é tema do relatório anual que está sendo divulgado na segunda-feira no nosso site, são os métodos mistos, que é essa tendência, enfim, está instalado no campo da avaliação, de você integrar. Né? E eu acho que isso é uma atitude conciliadora, que ela é diferente do que foi anos atrás, que era chamado era literalmente
colocado como a guerra entre métodos. Esse era o tema, não é uma expressão minha, essa é uma expressão acadêmica. Né? Você sentava num palco de avaliação, de uma conferência de avaliação ou de outras escolas para discutir isso e as pessoas elas se odiavam, entendeu? E não havia ponto de convergência. Hoje acho que a gente está avançando para convergir nessa história. Para fechar esse raciocínio, gente, para também não ficar muito longo e chato aqui para vocês, eu queria dizer assim, que para mim que o princípio ele é muito simples. O princípio é que o método não existe a priori. O método ele existe em função de para resolver um problema. Isso é óbvio, mas isso não está instalado no campo. O que a gente vê na avaliação é que as pessoas veem, bom, então qual que é o questionário? Então você tem que usar um RCT, então você tem que fazer uma comparação. A gente não tem que fazer nada. Primeira questão é, qual é o problema? Quais são os melhores métodos para resolver esse problema? Quais são as condições de viabilidade de aplicação desse método? Porque quem tem 150, 200 mil aqui para fazer um RCT numa população razoavelmente expressiva numa comunidade? Pega 150 mil e bota no negócio. É óbvio. Eu como avaliador, eu falei assim, bota no negócio, alavanca o negócio, antes de mais nada. Às vezes você não tem as condições para viabilizar os métodos, e isso tem que ser considerado. Então é isso. Qual é o problema, quais são os métodos e quais são as condições de viabilidade aplicadas a esses métodos. Qual que é o grau de precisão que você exige. Tem uma grande avaliadora chamada Jane Davidson, da Nova Zelândia, ela tem uma frase para mim que é brilhante, que ela fala assim, olha, é preferível você ter uma boa e estratégica pergunta respondida de maneira imprecisa do que uma pergunta sem sentido respondida com a máxima precisão existente. Eu sou dessa escola. Ainda que nós tenhamos rascunhos, esboços, aromas de resposta, mas que nos fazem sentido, eu prefiro isso a precisões, vigor, né, densidades técnicas, algo que não me faz sentido. Então, no fundo, a escolha acho que está entre nós e que faz sentido a cada um e cada uma dessas salas. Ela vai ser diferente para cada um e cada um desses negócios. Bom, o que complementar, na verdade, eu sempre acredito que mais importante que as respostas são as perguntas. E você falou super bem disso, a Lu falou bem com relação às 3 dimensões para esse tipo de avaliação. E aí eu já dividi com o grupo aqui, mas divido com vocês também. Quem quiser dar um Google, acho que seria super legal depois. Procurem como, em inglês, let's be realistic about measuring impact. Vamos ser realistas sobre medir impacto social. Né? Vocês vão cair num artigo bem interessante da Harvard Business Review, que saiu há alguns dias, uma ou 2 semanas, na verdade, sobre isso. É um negócio super incipiente, é um negócio caríssimo para se fazer e que tem que ser avaliado de acordo com cada pessoa, cada organização. Então, nesse caso, o autor traz 3 organizações distintas. Uma delas, um VC, Acumen Fund. Outra, uma fundação americana chamada Robin Hood Foundation, e a outra, uma agência norte-americana de investimento, que é a Millennium Challenge Corporation. Muito legal a sua fala, Lu, porque das 3 dimensões ele encaixa exatamente em cada uma dessas dimensões. E no caso do Acumen Fund, talvez seja o que mais se aproxima do nosso caso, como CDI. Né? Então, o Acumen Fund tem um portfólio com 75 investimentos. Um deles é uma fábrica de banheiros de sanitários na África. Como o Acumen Fund vai medir o impacto disso? Tem um impacto, com certeza, não tenha dúvida, mas o foco da organização está em medir quantos banheiros foram feitos, quantos banheiros foram distribuídos. Para medir se aquilo melhorou de fato a vida das pessoas, eu acho que há um consenso que sim aqui, mas precisamos sair do achismo para ir para a prática, é preciso muito mais do que isso. E aí que entra os desafios de empresas sociais, ou negócios de impacto, ou negócios sociais, ou negócios exclusivos, um negócio tão incipiente que não tem um nome ainda, que é como medir isso. Porque nós somos early stage, nós somos uma empresas sociais que estamos começando. Isso é um processo caríssimo, altamente complexo, e que há um enorme risco de nos tirar do foco da nossa missão organizacional para se fazer. Então, por isso, a importância do foco em determinar os outputs que estão alinhados com a missão organizacional e com a operação. A outra organização que eu mencionei no fim, a MCC, a Millennium Challenge Corporation, já é um outro perfil. Então, é um foco de 20 anos
de impacto, ou seja, não vai medir hoje, não vai medir a evasão escolar ou a nota, o desempenho, vai medir, talvez faça grupos de controle, não vou falar muito sobre isso porque nós temos especialistas aqui no painel, mas o principal ponto é, precisamos nos unir, é importante criar comunidade, porque ao mesmo tempo os empreendedores vão estar fazendo isso acontecer e nós vamos ter experts no tema, junto com a academia, os fundos de investimento, com o governo, nos apoiando a como encontrar os melhores ou os mais eficientes métodos para se fazer isso, essa medição acontecer. Então, eu acho que são mais perguntas do que respostas, sem dúvida, mas o principal ponto é estar aberto a essa discussão, sem ter uma visão, um paradigma, um preconceito já estabelecido e sem ponto de mudança. Eu tenho uma pergunta aqui que veio do público, e eu queria trazer para vocês, e acho que a gente vai ter aqui 1 minuto de resposta para cada um, já que a gente já está chegando no final do painel. Mas qual o caminho para que você tenha métricas de impacto que sejam aplicáveis para organizações do terceiro setor, né, em especial aquelas de pequeno porte, para que elas tenham padrões para conversar e dialogar com investidores, com os venture capitals e também para dialogar com os líderes comunitários. Quer dizer, como é que você consegue criar um parâmetro, né, de mensuração que auxilie o setor non-profit a medir o seu impacto? Bom, para o non-profit, eu não tenho dúvida de que eu concordo com você sobre a agenda que as empresas estão mudando. O CSR das empresas mudou, né? O próprio GIF é resultado disso, né? Grupo de institutos e fundações empresariais. Antes as empresas se associavam às ONGs como o CDI para fazer. Eu creio que para non-profits como o próprio CDI, é importante a gente mudar a maneira como a gente opera. Isso é importante. A maneira, trazer a visão de negócio para ONGs, alguns empreendedores sociais ou pessoas do terceiro setor podem entender isso como um grande risco, mas na minha visão e no CDI, nós acreditamos que trazer as boas práticas de negócios para o terceiro setor, sem dúvida, é fundamental para criar essa referência para as non-profits, para as ONGs poderem criar esse relacionamento com investidores sociais ou investidores e criar métricas mais eficazes ou eficientes e operação para fazer essa métrica, medir esse impacto acontecer. E acho que é super importante também, e eu gosto do Gears, e a gente não só está apoiando o Sistema B por causa disso, mas eu gosto do Gears porque ele tenta transformar, na verdade, o que é quali em quanti. Né? Então, é o que a gente chama de variável proxy. Né? Então, quem é melhor, Pelé ou Maradona? Pelé, porque você é brasileiro. Porque eu também sou brasileiro. Porque Deus é brasileiro, mas o Papa é argentino. Agora vamos trazer se quem é melhor, Pelé ou Maradona, se por número de gols ou por Copa do Mundo vencida. Pelé é melhor. 3 Copas contra 2 e 1.200 gols contra X gols, que eu nem me lembro porque a gente não pensa nele. Mas o ponto é isso. E o Gears, e o B Impact Assessment, que é o BIA, né, que é para você passar pelo assessment para se transformar numa B Corp, são mais de 40 tipos de assessment. E você passa por um assessment antes para descobrir qual é o melhor que se adequa a você, justamente para ajustar essa infinidade ou heterogeneidade de negócios, empreendimentos. E eu creio que isso pode ser um dos caminhos para as ONGs seguirem em frente para criar essa referência. Rapidamente, para respeitar o minuto, enfim, não tem receita, né? Mas acho que o primeiro ponto vamos parar. Não sei se cabe aqui essa afirmação, mas em vários fóruns acho que cabe. Assim, vamos parar de ter medo de indicador. Os indicadores eles estão no nível da fantasia. As pessoas acham que é difícil ter indicador, né, que indicador não existe. E o indicador ele assume um papel na discussão que se torna até maior do que a avaliação, o que é um equívoco, porque o indicador ele é um fragmento da avaliação, ele está a serviço da avaliação. Então, primeiro é parar de temer. Depois, simplesmente construir indicadores, senhoras e senhores. Construam indicadores. Né? E como é que faz para construir indicador? Várias técnicas. Né? Quando vocês falaram de líderes comunitários, investidores e ONG. Eu perguntaria ao investidor assim, o que você quer saber?
Quais são os resultados esperados? Detalha isso, me dá exemplo. E nessas crônicas, nessas anedotas, as intenções dos indicadores começam a nascer. A mesma coisa para os líderes comunitários. Quando o projeto está instalado, a experiência ela é reveladora de indicadores. Os indicadores eles não têm que ser criados, né, ou descer da terra e encarnar. Eles já existem. Né? Eles estão entre nós, digamos assim. Eles só precisam ser manifestados. Em tempos de papo, eu diria, habemos indicadores. Tem que soltar a fumaça branca para a gente ver os indicadores. A nossa experiência ela é empírica. A gente tem sentado com grupos e, por exemplo, assim, conta do projeto. Me narre uma situação onde você reconhece que você fez diferença e você trouxe resultado. Conta essa situação. Nesta crônica, existe manifestação de indicador. A gente tem que ter, aí, claro, um treino para poder ler, organizar, sistematizar e facilitar. Tá? Mas eu quero ser também um otimista que eles estão colocados, tenho certeza, na prática de vocês. Algum diálogo com a literatura é sempre prudente, é sempre saudável, é sempre inspirador. Mas não é só da literatura, não é só da academia. É fundamentalmente da prática, em diálogo com a academia, em diálogo com as experiências. E, para terminar, participativamente. Pergunta para o financiador, pergunta para o líder comunitário, pergunta para o jovem, pergunta para a criança, pergunta para o coordenador pedagógico, para o educador, etc. Isso faz nascer um repertório sempre muito bonito de indicadores. E eu estou falando isso por ter experienciado isso, não estou falando isso como um ideário, tá bom? A gente tem algumas perguntas aqui que acabaram de chegar, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, eu vou pedir para as pessoas que escreveram os bilhetes abordarem o Daniel e o Marcel, a mim, enfim, para responder as perguntas. Acho que vale a pena olhar, a gente tem perguntas bastante interessantes. Uma pergunta que está aqui é se uma métrica é melhor do que nenhuma métrica. Acho que nós falamos bastante, acho que faz sentido, e acho que é uma pergunta que a gente deixa para todo mundo aqui, para ser respondida. E a outra questão que aparece é olhar para o grande benefício, né, que você tem em alguns instrumentos de aferição e mensuração de impacto, e é uma pessoa que pergunta, que traz essa questão, o que vale a pena, se olhar para a RCT ou não, né, e eu pediria, então, que para você a gente poder se aprofundar na medida correta da pergunta de vocês, para a gente fazer isso informalmente no final do painel, que eu não quero me adiantar nem um pouquinho mais aqui. Queria primeiro agradecer a participação de todos, obrigada por vocês terem vindo e terem interagido com a gente aqui, agradecer ao Marcel e ao Daniel por terem vindo, agradecer à Endeavor pela oportunidade da gente estar discutindo essa questão aqui com todos vocês. Gente, muito obrigada.